Marcelo, você é um dos autores do livro Sereis como Deuses, o STF e a subversão da justiça. Mais do que nunca a justiça está sendo subvertida. Você pode falar um pouquinho sobre o livro, por gentileza? Quer dizer, isso foi uma iniciativa, como aquele anterior Inquérito do Fim do Mundo, né? Que foi um super sucesso de venda e tal. E aí a Cláudia, né, a minha querida amiga, colega, promotora de justiça no estado do Paraná, Cláudia Piovesan Rodrigues de Moraes, a gente podia fazer um outro livro, né, focando nos casos de abusos do Supremo, mas que tenham a ver especificamente com a questão do ativismo judicial, né, do Supremo invadindo atribuições do presidente da República, do governador do estado do Rio de Janeiro, né, ministro do Supremo virando secretário de Segurança do Rio de Janeiro, dizendo onde é que a polícia pode agir, onde é que não pode. Tá? Do que ainda não aconteceu, mas a gente sabe que existe o risco, que é o Supremo querer legislar sobre aborto, né, querer legislar sobre drogas, né, do que já aconteceu, do Supremo criando lei penal, né, função que é só o Congresso, né, pode criar lei penal. Né? E aí, cada um escreve sobre alguma coisa e tal. Né? Eu até peguei um capítulo, meu capítulo é um capítulo sobre o Scalia, um grande juiz da Suprema Corte Americana, que era o inimigo número 1 do ativismo judicial. Né? No Supremo, eu acho que ele trabalhava, no Supremo brasileiro, ele trabalhava uns 2 meses e infartava, que eu acho que ele não resistia mais do que isso. Né? E aí eu faço uma comparação, né, de alguns casos e tal. Mas, enfim, era sobre isso, né, sobre o Supremo invadir a competência de outros poderes e agir como se fosse um poder sem limites, né? Como se o nome Supremo Tribunal Federal significasse que ele é o órgão supremo do país, né? Ele é o órgão supremo do Poder Judiciário, né? Mas ele não está acima do Poder Legislativo nem do Poder Executivo. Ele não está acima do Presidente da República. E aí, vamos fazer, cada um escreve um tema, vamos lá. E qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? E aí alguém teve essa ideia, não sei, acho que foi a própria Cláudia, não lembro. Todo mundo concordou imediatamente. Sereis como deuses. Né? Porque é isso. Né? Quer dizer, hoje o Supremo se enxerga como um poder ilimitado. Né? Um poder sem limite. Não pode haver poder sem limite numa democracia. Né? Poder sem limite só existe em monarquia ou em ditadura, né? Como a da Coreia do Norte, por exemplo, ou numa monarquia absoluta, né? Que são poucas hoje, né? Uma monarquia em que você não tem uma constituição para limitar os poderes do rei. Então, o rei pode tudo. Né? Na Arábia Saudita, por exemplo. Né? Numa democracia, né? Numa república, né? Ou mesmo numa monarquia constitucionalista, né? Todos os poderes têm limites. Né? Eles não podem agir fora desses limites. E o Supremo está fazendo isso. Né? Em questões que algumas até nem chamam a atenção de quem não é da área do direito ou quem não é afetado especificamente por aquela decisão, né? Mas que são espantosas, né? Porque é uma evidente invasão do poder. Eu dou um exemplo que não chegou a ser uma repercussão. O presidente Bolsonaro baixou a alíquota de importação de armas curtas de 20% para 0%. Está escrito na Constituição com todas as letras. Prerrogativa do presidente da República alterar alíquotas de impostos de importação. Está lá, escrito. Não tem o que interpretar. É prerrogativa do presidente da República. E aí ele cumprindo uma promessa de campanha, né, de facilitar o acesso do cidadão comum a armas, né, armas curtas, revólver e pistola. Não é para fuzil, para nada disso. É só revólver e pistola. Né? Nós sabemos que essas armas existem fabricantes estrangeiros que fazem produtos de boa qualidade, mas que para o brasileiro chega caro. Porque então ele, para facilitar, baixou. Aí vai lá, PSOL, a mesma turma sempre, né? PSOL, PSB, Rede, não sei mais o quê, vão lá
cai no ministro Fachin. E olha aqui, eu quero que o senhor dê um jeito nisso. Aí ele vai lá e diz, volta para 20%. Mas volta por quê? Não, porque eu sou contra esse negócio de armar a população. O senhor é contra, mas o que interessa que o senhor é contra? O senhor, como cidadão, né? Pode ser contra, pode ser esquerdista. O senhor já foi militante do PT, todo mundo sabe. O senhor fez campanha para Dilma, todo mundo sabe disso. Né? Não tem nenhum crime nisso, porque o senhor não era ministro do Supremo agora. Mas agora o senhor é. Então, agora a sua visão política do mundo, a sua visão ideológica, né? O senhor guarda para em casa, na hora do jantar, né? O senhor comenta com a sua família. Pô, mas esse Bolsonaro, hein, baixou de 20% para 0% a alíquota de importação de arma. Isso vai facilitar o acesso do povo à arma. Isso é muito ruim, porque, para mim, quem tem que ter arma é só a polícia. Cidadão não pode andar armado e tal. Ótimo, essa é a opinião dele. Mas ele não pode colocar isso no voto. Ele colocou isso que eu estou falando no voto dele. Né? E deu uma liminar para que a alíquota voltasse a ser 20%. Ou seja, ele pegou uma prerrogativa do presidente da República e rasgou. Falou, a Constituição diz que é do presidente, é o presidente que decide a alíquota, mas quem vai decidir sou eu. Né? Por quê? Porque eu quero. Então, é isso, né? É ser como Deus. Né? O Scalia, esse é o título do meu capítulo, era um juiz que sabia que não era rei. Né? Alguns ministros da nossa Suprema Corte têm certeza de que são deuses. Roberto Mota, quer comentar? O meu comentário é que nisso tudo o povo é um mero detalhe. O eleitor é um mero detalhe. Um mero detalhe. Não vou nem entrar na questão das urnas, né, que daria aqui um outro programa, mas eu só menciono, por exemplo, no meio dessa confusão toda, a reforma eleitoral, né, que foi aprovada, que essa reforma eleitoral, a comissão especial, a primeira proposta da comissão especial virava o sistema todo de cabeça para baixo. Queriam implantar um tal de voto preferencial para presidente da República. E, olha, não vou nem dizer de que partido que veio essa sugestão, porque me causa profunda vergonha, né? Porque foi um partido que eu ajudei a criar. Mas era um voto em que você ia votar para presidente, você dava 5 votos. O voto no primeiro lugar, voto no segundo lugar, voto no... Você já imaginou um negócio desse? Aí inventaram um tal de sistema distrital misto, onde metade das vagas iam ser eleitas pelo sistema proporcional, que ninguém entende, né, o sistema atual, a outra metade pelo sistema distrital, enfim. Povo é um mero detalhe, eleitor é um mero detalhe, nossa obrigação é só ir lá de 2 em 2 anos e eleger alguém que, depois de eleito, não vai fazer nada do que a gente quer, não vai dar nenhuma satisfação para a gente e vai se engajar nesse jogo de poder aí.